Olá pessoal, olha minha vozinha como é que tá, porque eu venho de uma semana aí de rinite, sinusite, talvez gripe, não sei. Isso aí são dois chás diferentes, um de cravo e outro é um chá mais industrializado, mas que funciona, que é maravilha. Aí eu tô mostrando pra vocês, né, o pé de milho, que por causa dessas grandes ondas de calor, mesmo molhando, acabou secando. Aí eu vou ter que podar, né, tirar essa parte para poder deixar vivo aí o que tá vivo, né? Porque na verdade, quando eu comecei a fazer esse processo, eu descobri que muita coisa, embora tivesse verde, estava solto, a raiz tava podre. Então, também outra coisa que eu comecei a perceber era que estava cheio de formiga e meio que me deu um desespero, porque eu estava fazendo tudo isso em cima da mesa, né, que é a mesa de mármore, e formiga demais. Mas deu tudo certo. Aí eu botei no saco plástico para não sujar a casa inteira, né? Tudo isso foi o que estava solto ou seco. E ficou assim, né? O que sobreviveu. Aí botei mais água e tudo mais. E resolvi plantar mais. Eu aproveitei que tinha chovido, então a terra tá molhada. Tirei um pouco da terra e é essa parte que eu vou botar em cima do milho e vou botar aqui o milho. É assim que se faz, plantar o milho é fácil, né? Que é graminha pro gato e para ele é o alimento, né? Complementar. Como vocês estão vendo, é pipoca, né? Milho de pipoca comum, ó. Milho de pipoca, não é merchan, que não, mas é só para vocês entenderem, né? Que é a mesma. É pipoca comum, milho de pipoca comum, não é assim nada especial. Aí agora eu vou pegar essa terra e jogar aqui, só que é difícil fazer com uma mão só. Eu vou mostrar para vocês, né? Que eu jogo terra de forma uniforme e vocês tinham percebido que também estava de forma uniforme. A terra eu bati um pouquinho, né, com a própria... Esse aqui que eu esqueci o nome, colher, né? Então, deixei ela bem uniforme. Por quê? Porque senão, na hora de nascer, um vai germinar e o outro não vai. Então, tô colocando tudo isso aqui e acredite, nasce a maioria deles. Pronto. Então agora já está tampado. Só para vocês verem que eu não gasto, assim, não é muito profundo. Tá vendo esse ponto branco? É o milho. Então eu vou molhar, né? Lógico que não aqui, que eu tô na mesa da cozinha. E pegando sol, tem que ficar num lugar que pegue sol, tem que molhar 2 vezes, né? De manhã e à noite, para poder ele suportar o calor e crescer também. Em 9 dias já tá germinando para fora, tá? Em 9 dias já tá germinando para fora. Se tiver sol, né? Bastante sol e tendo dias de chuva, aí você vai ver que em menos tempo, em 5 dias, já começa a germinar. Mas, assim, normalmente são 9 dias. Em 9 dias a gente já tem todo um pé de milho nascendo e depois ele começa a crescer rapidamente, né? E aí o gato, conforme ele for crescendo, que vai ficando no formato que o gato gosta, no sabor que o gato gosta, aí ele começa a comer, né? E se o gato não comer, vai acontecer isso. Esse aqui, vocês estão vendo, é o tamanho do pé. Por quê? Porque meu gato não comeu. Então ele realmente cresceu, né? Então tá um pé de milho enorme, né? Vai dar milho? Não sei, né? Mas esse aqui, por que que meu gato não comeu? Porque já tinha outro plantado lá. Tinha esse aqui que tava cheio, né? Ele acha que eu vou pegar. Então meu gato acabou deixando esse pé de milho enorme. E aí oficialmente eu posso dizer que eu tenho 1 milhão. Só assim, né?
e não importa o tamanho do vaso, dá para fazer a plantação. Então esse aqui é grande, mas tinha pouca terra. Aí eu transferi para cá, né? A gente tá vendo a sujeira aqui da mesa de mármore. E aí eu coloquei aqui e vou plantar também milho aqui, que ele é bem menor, né? A gente tá vendo aqui a diferença e nasce, dá certo. Então, quem mora em apartamento, em casa pequena, dá pra fazer sim. A mágica acontecendo. Pronto, coloquei terra. E agora é só molhar. Não é muito profundo, né? Não é muito profundo. Não pode botar muito profundo o milho, porque senão vai ser mais difícil ele germinar, brotar, aparecer aí do lado de fora, né? E como eu mostrei vocês já, né? Os outros pés que eu tenho aqui de milho funciona, nasce em 9 dias. Chegou aqui em casa, né? Esse livro. Vocês vão saber qual é no próximo vídeo. Mas eu queria falar com vocês sobre uma coisa que eu vi na internet. Alguém falando, eu não lembro quem nem onde, falando da penitência que Deus nos dá. E eu fiquei assim, de penitência que Deus nos dá, porque assim, na quaresma a gente se propõe a fazer algumas coisas. Então tem pessoas aqui que estão rezando comigo o salmo, né, aqui no canal. Eu tenho algumas penitências que, no particular, para fazer, sem ser com grupo, né, sem ser um grupo de pessoas. E tem a penitência de Deus, né, que são as adversidades que acontecem na nossa vida durante esse período da quaresma. E de verdade a gente reclamar, tal, a gente aprende a viver, seria isso, né? E domingo passado, aqui na minha diocese, a gente ia fazer uma caminhada penitencial. E a gente ia sair daqui bem cedo. Então a missa começava às 6 da manhã. Se a missa começa às 6, normal, que horas que a gente sai de casa? 5 da manhã, porque, né? E foi o que eu fiz. Por volta de 5h30 eu já estava na igreja. Se fosse só acordar cedo, tava tudo ótimo. Inclusive tinha carregado o celular, que eu falei, vou gravar vídeo pro canal, né? Só que aconteceu o quê? Nesse domingo da caminhada penitencial, simplesmente choveu a madrugada inteira. Inclusive eu saí de casa já debaixo de chuva. Com guarda-chuva, sim, né? Fui preparada, levei mochila, garrafa com água, né? Foi aquele tipo assim, levei um equipamento, vou caminhar, vou fazer essa penitência. Só que era uma distância muito grande e eu sou obesa, né? Eu sou obesa e eu pensei que eu não daria conta de fazer toda a caminhada. E eu resolvi assim, eu vou até metade do caminho, que eu sabia que eu ia conseguir ir voltar a pé, né? Eu falei assim, vai ser assim, eu vou pelo menos até metade do caminho, gravo um pouquinho, rezo um pouquinho, mais importante de tudo, né? O padre da minha paróquia já tinha falado que essa caminhada penitencial não ia ser só caminhar, ia ser via sacra, ele já tinha explicado um pouquinho pra gente como é que ia ser. Então é aí que eu queria mesmo participar, né? Eu queria gastar toda a minha força, queria sentir dor na caminhada, o corpo todo dói, né? Numa distância muito longa, eu falei, eu vou, mesmo que seja até metade do caminho, que seria já muita coisa, mas eu vou. Só que tava chovendo, aí tudo bem, 5h30 cheguei lá na catedral. Quando termina a missa, né? Aí teve missa às 6 horas. Na verdade foi assim, cheguei 5h30, quando deu mais 5h40 o padre começou a puxar o terço. Aí depois, quando deu 6h10, teve a missa, né? 6h10, 6h06, assim, aí começou a missa. Foi o tempo de esperar também todo mundo chegar, porque aqui na diocese, mesmo quem mora na parte urbana, quando chove é uma tristeza, porque as ruas vão virando um verdadeiro rio. Nem todas as ruas, mas a maioria sim,
né? Ainda tem muita rua que é a base de barro, não é tudo asfaltado, então vocês já podem imaginar a desgraceira. Então os padres esperaram, né? E enquanto foi esperando, o outro padre foi rezando o texto. Aí 6h10 começou a missa. Terminou a missa, eu já estava, né, preparada. Vou caminhar. E estava chuviscando, já não estava mais caindo o mundo, mas estava chuviscando. Aí o padre, né, o outro padre que estava lá na frente, falou: ó, gente, não vai ter mais caminhada, porque é perigoso vocês, né, se machucar, escorregar. Eu confesso que eu fiquei meio chateada, assim, né, tipo, e ao mesmo tempo muito feliz, porque eu não ia participar inteiramente da caminhada. E no momento que foi rezada a Via Sacra dentro da igreja, aí eu tive a oportunidade de participar por inteiro. E o que o padre falou era a mais pura verdade, porque quando eu estava chegando na catedral para ter a missa e tal, eu dei um escorregão maravilhoso na rua da catedral, porque é toda asfaltada, mas tinha um quadrado que numa parte ali que tinha terra. E mesmo parecendo firme, quando eu pisei, quase que eu caí. Então, assim, né? Imagina um monte de idoso, que a maioria que estava lá na Assembleia era idoso. Imagina todo mundo escorregando e caindo, né? A maravilha. Então, o padre realmente, junto com os outros padres, né? Fizeram ali o conselho. E foi muito sábio da parte deles, se tivesse chovendo, não ter a caminhada. E também porque o trio elétrico na chuva não dá certo, né? Choque, essas coisas todas. Molhar os instrumentos, as coisas da igreja é comprado com muito sacrifício, com doação do povo, com dízimo. Então, assim, né? Tudo tem que ser pensado e a igreja é muito sábia. Então, não teve caminhada, mas o padre disse uma coisa que funcionou muito bem. Ele disse: olha, gente, rezar parada é bem pior. E ele não estava brincando, porque as minhas costas começaram a arder tanto de ficar parada. Lógico, ajoelhava na parte que a gente fala, né? Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor, porque pela vossa santa cruz remite o mundo. E aí levantava. Geralmente, por eu ser obesa, eu só consigo me ajoelhar se tem uma parede por perto. Então, quando a gente reza Via Sacra na rua, eu sempre estou procurando um lugar para me apoiar. Então, quando não tem, eu não apoio, não desço o joelho, porque eu não vou conseguir levantar. E outra, né? Todas as estações eu vou fazendo, né, a descida do joelho. Mas quando chega na 10ª, eu já não estou conseguindo mais no centro, levanta, caminha, centro, levanta. Eu já não estou conseguindo, porque a perna já tá bamba demais. Como eu estava parada na catedral, rezando, eu falei: vou rezar, ajoelhar todas as estações. E eu fiz isso, né? E eu achei que assim, nossa, minha coluna estava queimando, mas chegou em casa, descansei um pouco, melhorou. Mas, né, eu falei, nossa, nem foi tanto assim, mas a coluna foi queimando, né? Lá enquanto eu rezava, parecia de fato que eu estava carregando peso e eu não estava carregando nada, porque eu botei a mochila no chão, né? Então, rezar parada realmente foi uma penitência boa. Mas essa não foi a penitência. A questão foi: domingo eu já fui dormir fungando o nariz. Aí, segunda-feira já estava meio assim. Terça estava meio assada. Quarta-feira eu já estava com a rinite atacada. Já estava assim, que um nariz já estava totalmente bloqueado. Na quinta-feira, misericórdia, na quinta-feira eu amanheci sem voz e tossindo. Então, assim, vamos dizer que eu ganhei uma semana de penitência. Aí, sexta, sábado, domingo, gente, eu tava tão mal que eu não consegui ir à missa. Foi essa minha... E doeu, viu? E doeu porque ficar sem Jesus é ruim demais. Eu não conseguia levantar, tava como se eu tivesse febril, né? E eu tô gravando o vídeo hoje, terça-feira. Aí segunda-feira eu também ainda não tava muito bem. Aí hoje, de segunda para terça, foi a primeira noite desde da caminhada lá penitencial, que não teve caminhada, desde aquele domingo, que foi 3 de março.
até hoje, essa foi a primeira noite que eu consegui dormir bem. Porque por causa da tosse, né, de quinta-feira, nariz entupido, essas coisas e tal, mas em especial quando começou a tosse, eu deito, o pulmão começava a falta de ar e tosse. Então, basicamente, eu passei aí, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 5 dias dormindo sentada, né, assim, cochilando sentada, e quando eu deitava o corpo eu já estava exausta. Então eu ficava assim cochilando a madrugada inteira, e quando não aguentava mais, aí eu deitava o corpo, né? Então assim, eu passei 5 dias numa penitência programada de Deus, por Deus, vamos botar assim, né? Permitida por Deus, sem conseguir dormir direito, sem realmente muitos confortos. Aí eu tava pensando, né, em gravar um vídeo sobre isso, e foi exatamente isso. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Agora minha voz está voltando, tô conseguindo gravar, e eu pedi muito a Deus porque os vídeos de salmo estão acabando e ainda falta gravar, né? Os dias eu falei ao Senhor, eu preciso ter voz para gravar os salmos. E foi isso, né? Mais de uma semana aí nessa situação. E nessa situação Deus me deu a oportunidade do silêncio, né? Porque eu não podia falar muito. Não podia, assim, ouvir muita coisa alta, porque tava me dando, assim, acelerava o coração. Aí começava a tossir, então eu precisei ficar numa paz, precisei ficar num silêncio, né? Olha aí a penitência que eu não imaginava que eu recebi, né? Aí agora essa penitência está acabando. Agora essa penitência está acabando. Mas ainda tô bem mal, né? A voz ainda tá assim. Ainda tô falando nesse tom, porque se eu falar no meu tom normal, aí a tosse vem. Então é isso, gente. Queria só fazer vocês pensarem, será que vocês, né, a penitência que Deus, né, lhe deu, será que você está conseguindo fazer a penitência que Deus lhe deu, sem reclamar, né, enxergando a graça de Deus, tomando proveito disso, né? É isso. Então eu espero que esse vídeo bem aleatório, misturando, né, plantação de milho, e falando um pouquinho, né, de livro, falando de penitência da quaresma, que possa ter ajudado você. Então é isso, pessoal. Tchau!